igreja, nós geralmente, quando eu falo na igreja, eu não falo nessa igreja, eu falo na igreja no geral. O grande risco quando a igreja fala sobre, antes de mais nada, quem nos visita hoje? Deixa eu te conhecer, dá um tchauzinho para mim. Alguém nos visita pela primeira vez? Não? Todos de casa? Tá bom, para liberar a Sarinha ali. Liberar a Sarinha. Hoje é a primeira vez, né? Eu também, é a primeira vez que eu venho aqui hoje. Quando nós falamos desse assunto, Gabriel, quando nós falamos desse assunto, libertação, você achou que eu ia falar alguma coisa, né? Eu estou falando da palavra. Esse assunto divide opiniões. Quais são os grupos? Deixa eu colocar esse trem aqui que eu vou pisar em cima desse negócio dos outros. Daqui a pouco eu vou pisar em cima, aí vocês vão ficar chateados comigo. Ixi, acho que aqui dá. Eu tenho que bater meus 5 km ainda hoje aqui. No altar, eu ando 5 km para lá e para cá. Se puder colocar embaixo, eu agradeço demais. Quando nós falamos sobre libertação na igreja, quando nós falamos sobre mundo espiritual na igreja, esse assunto divide as opiniões. Por quê? Geralmente tem 2 times. Tem o time do tudo é espiritual, não é? Ele anda na rua, vê uma sombra passando, ele fala, olha o diabo aí. O carro dele quebra, ele fala, é o Satanás. Às vezes ele só não deu a manutenção preventiva, né? Ele só não trocou o óleo. E também tem o outro time. Enquanto tem um time falando que tudo é espiritual, tem um time que diz que nada é espiritual. E aí a gente fica nessa briga. Uns dizem assim, tudo é espiritual. O outro diz, para com isso, nada é espiritual. E fica nessa briga. Então nós temos, eu quero começar aqui hoje dizendo que esse assunto batalha espiritual, esse assunto libertação, coisas espirituais, é um assunto que por muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, dividem o povo de Deus. Por quê? Porque falta o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o povo é destruído porque falta o quê? Falta dinheiro, saúde, poder. O que faz o povo ser destruído? Falta o quê? Falta o conhecimento. Então hoje nós vamos começar dizendo sobre o que nos une. O que todos nós, quando eu digo todos nós, evangélicos, protestantes, né? O que nos une? Todos nós acreditamos. Eu não vou pedir para abrir todos os versículos, porque eu vou citar muitos versículos aqui hoje. Deixa eu tomar antes que derrama. Olha para o teu irmão e fala assim, seu time é qual, hein? Fala para ele, tudo é espiritual ou nada é espiritual? Fala para ele, a sombra é o capiroto ou é só a sombra? Fala para ele, o diabo está quebrando seu carro de novo ou é porque você esqueceu de trocar o óleo? Não é? Bom, hoje nós vamos entender onde é que Deus espera que nós estejamos, né? E obviamente eu acho que todo mundo já matou a charada que nós não somos do time nem do extremo de cá, nem do extremo de cá, nós somos do time do equilíbrio, não é? Nós somos do time do equilíbrio. Então, eu quero começar, nós vamos começar light, nós vamos começar bem leve, falando sobre coisas que são absolutas, não tem espaço para opinião. Isso aqui é a palavra de Deus. Então, onde todos nós concordamos? Depois você assiste a live, ou não sei. Mas eu vou citar vários textos. Se a mesa for esperta, ela vai acompanhar. Mas olha o que a Bíblia diz. Juízes capítulo 6, versículo 34. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os abiesritas se ajuntaram após ele. Pega o pedaço do início, mas o Espírito do Senhor fez o quê? Fala comigo, apoderou-se. Segundo texto, 1 Samuel 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Olha o que diz Lucas 4, 18. O Espírito, eu citei esse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Bom, a Bíblia, Antigo Testamento, durante
a vida de Jesus e depois da vida de Jesus, a Bíblia é categórica em algo que todos nós acreditamos. A Bíblia fala sobre um espírito da parte de Deus que se apodera de homens comuns, como eu e você. Esse espírito, nós sabemos que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não é? Jesus diz: eu irei, mas eu vos deixarei o Consolador, né? O Espírito da verdade, né? Ele diz, e quando vocês se ajuntarem lá em Pentecostes, ele diz assim: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo estiver do lado de vocês, é isso? Não, ele fala assim: recebereis poder quando descer sobre vós o... Então, existe uma convergência bíblica no Antigo Testamento. Eu não gosto desse termo, Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né, um consenso. Qual é? O homem pode ser influenciado por esse Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Isso daqui, se você for na presbiteriana, ela vai... O nosso irmão, pelo menos eu os considero irmão. Se algum não me considera, aí eu não posso fazer nada, né? Mas se um irmão calvinista, ele arminiano ou qualquer outro ismoano da vida, se ele me ouvir falando isso aqui, ele vai concordar comigo, ele vai falar: é bíblico, ok, nós estamos de acordo. Amém, gente? Então, isso aqui está tudo bem. Isso aqui todo mundo aqui está na mesma página. Olha para o seu irmão e fala assim: você pode ser influenciado, possuído pelo Espírito de Deus. O povo abre um olho desse tamanho quando fala possuído, né? Fica com medo, né? A Bíblia diz que Sansão, ele ficou possuído do Espírito Santo. Qual o problema da palavra? O problema é que a gente fica dando coisa para o diabo, né? A gente acha que a palavra é do diabo. Gente, irmão, o diabo não tem nada, meu irmão. O diabo não tem nada. O diabo não dê nada para o diabo. Então, essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro consenso. O segundo consenso, 1 Samuel 16,14. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno. Eu preguei isso aqui um tempo atrás. Inclusive o espírito maligno da parte do Senhor. Aí eu não consigo entrar porque vai ser meia hora só para explicar isso aqui. Mas eu já preguei, em algum lugar deve ter essa palavra aí. Então, olha essa sequência do texto. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então, Saul, ele recebe do Espírito de Deus quando escolhido. E a Bíblia diz que Saul começa a fazer uma série de coisas, a ponto do Espírito de Deus se ausentar dele. A Bíblia diz que o Espírito se retirou dele. E quando o Espírito de Deus se retira, ele fala que vem um espírito maligno. Lembra que aí Saul fica endemoniado, Saul tenta matar Davi, né? É uma loucura. Então, primeiro texto. Olha o segundo texto. Marcos capítulo 5, versículo 8. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito maligno. Projeta isso. Olha lá, porque ele dizia: sai do lado desse homem, de cima desse homem, debaixo desse homem. Não, a Bíblia diz: sai deste homem. Percebe que a Bíblia deixa claro o tempo todo que é como se nós fôssemos uma casa e que pudesse ser habitada. É porque é realmente isso que a Bíblia deixa claro. Nós somos casa. Nós somos casa de Espírito. Qual Espírito? Aqui é o Espírito Santo de Deus. Aqui, ó, todo mundo. Estou vendo aqui, ó, essa geração é a geração que é casa do Espírito Santo. Mas o ser humano também pode ser casa de outro espírito. Jesus está dizendo: sai deste homem, espírito imundo. Então, olha isso. Lucas 13, 11. Estava ali uma mulher que tinha do lado dela um espírito de enfermidade. Eis que estava ali uma mulher que tinha do lado dela um espírito de enfermidade, não é isso? Não, a Bíblia diz, ela tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vai, 12, vai. E vindo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade, né? Versículo 13, pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Então, segundo consenso que todos concordam, o ser humano, primeiro consenso, pode ser habitado pelo Espírito de Deus. Segundo consenso, o ser humano pode ser habitado por um espírito maligno. Eu te dei exemplo no Antigo Testamento de Saul, eu te dei exemplo no Novo Testamento de Jesus expulsando demônios, e te daria vários outros exemplos na igreja de Atos.
Quantas vezes, eu tenho um texto aqui, quantas vezes nós vemos, né? Ora, Atos 16, aconteceu que quando íamos ao lugar da oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha do lado um espírito de adivinhação. Olha lá, que tinha um espírito de adivinhação, tá vendo? Não é que andava do lado de um espírito de adivinhação, que estava de mão dada, não. A Bíblia sempre deixa claro que essa pessoa tem, é como se ela possuísse dentro, né? Que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então, aqui a gente tem dois consensos. Olha para o teu irmão e fala: o homem é habitável. Fala para ele, por um ser espiritual. Fala para ele, se da luz ou das trevas, é uma decisão do homem. Isso é uma decisão do homem. Então tá bom, aí a gente vai para uma coisa que fica um pouco mais sensível e que começa a separar a nossa teologia. E gente, isso aqui é importante pregar na igreja, isso aqui não é aula de teologia não, isso aqui é importante pregar na igreja. Tá bom, pastor, a pergunta que eu faço agora é: será que tudo isso já não acabou com Jesus na terra? Tem gente que diz assim: para que libertação se eu aceitei Jesus? E olha, de verdade, eu entendo que se essa pessoa tiver verdade no seu coração, é uma dúvida honesta. É uma dúvida honesta. Não, mas como assim? Como que funciona isso? Porque Jesus não é suficiente. Aí as pessoas apelam para a suficiência de Cristo. Jesus não é suficiente, né? Se você ora por libertação, se você tem agendas que promovem cultos nesse sentido, reuniões nesse sentido, você está afirmando que Jesus não é o suficiente. Ei, cabeção, eu estou cumprindo o que Jesus mandou. Eu estou cumprindo o que Jesus mandou. Onde está isso, pastor? Vamos ao texto, minha opinião não importa. Marcos capítulo 1, versículo 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo... Não, primeiro nós vamos em... um texto... Esse eu não anotei. Eu acho que é 24, Mateus... Isso, não, Marcos 16, é porque Mateus também fala. Marcos capítulo 16, versículo 17. Esse, por favor... Marcos 16, 17, olha lá o que diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome. O que eles falam? Então peraí, vamos lá. Aí alguém vai dizer assim: não, mas Jesus estava falando dos apóstolos. Ah é? Então vamos fazer o seguinte: se você entende que toda a ordenança de Cristo é só apostólica, somente para apóstolos, eu vou largar o microfone agora e vou parar de pregar o evangelho, porque Jesus mandou pregar o evangelho. Eu poderia dizer, não é para mim também. Percebe como às vezes as pessoas selecionam da Bíblia o que quer? Percebe como às vezes as pessoas pegam a Bíblia e dizem: isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Então, a minha opinião, o que eu acho diante da verdade da palavra de Deus é nada, meu irmão. Então, qual é a nossa postura? Qual é a postura da igreja que nós acreditamos como estilo de vida? E quando eu digo igreja, não é a função do pastor, não é a função da intercessão, é a função de todos os cristãos. Ele está dizendo: e estes sinais seguirão os pastores da igreja. É isso? Estes sinais seguirão os intercessores, a Edênia e toda a equipe de intercessão da igreja. É isso? A Bíblia diz assim: esses sinais seguirão aqueles que... Tem alguém que crê aí do seu lado? Tem alguém? Olha para o lado do teu irmão e fala: tu crê, meu irmão? Fala para ele: então te prepara, viu? Porque Deus vai mandar um endemoniado na sua vida por esses dias aí, e você vai se posicionar e vai orar por essa pessoa e vai expulsar esse demônio em nome de Jesus. Poxa, está repreendendo, não entendeu a palavra. Se falou misericórdia, está amarrado, é porque não entendeu. Gente, se tem alguém que deve ser endereço de gente endemoniada, é você. Porque é você que tem o quê? A unção de Deus, o Espírito Santo, para colocar a mão ali e falar: em nome de Jesus, está repreendido. Eu não aceito isso aqui na minha casa, eu não aceito isso aqui na vida dessa pessoa. Vem cá, deixa eu orar por você. Meu Deus é poderoso, meu Deus liberta, meu Deus cura, meu Deus salva. Em nome de Jesus, sai espírito maligno, e o Espírito Santo te enche em nome de Jesus, porque eu fui ungido e eu creio no meu Deus. Eu creio no meu Deus. Então, é importante nós entendermos isso. Aqui a gente já começa, se a gente fosse num caminho assim, ó, a gente estava juntinho, aqui a gente já começa, porque vão ter algumas crenças, algumas visões que vão dizer: nós não precisamos disso porque Cristo é suficiente. Mas o Cristo
é quem nos mandou fazer isso. Gente, você acha que se Jesus falasse assim, quem quiser expulsa o demônio, você acha que eu ia mexer com isso na igreja? Eu me livro, meu irmão. Você acha que olha para o teu irmão e fala, aqui ninguém gosta de Satanás não, viu, irmão? Fala assim, é o outro time. Fala com ele, esse aí é do outro time. Aqui, fala para ele, aqui o nosso time é contrário a esse daí, meu irmão. Eu vou ficar gastando tempo. Inclusive, também não promovo nenhum culto com ênfase, né? A ênfase é na libertação, não no diabo. É diferente. Então, aí nós vamos avançar e nós vamos para uma indagação que eu queria muito ter aprendido isso quando eu me converti. A indagação é: por que alguém pode ser influenciado por um demônio? Quais são os motivos? Pastor, na sua opinião, lembre-se, minha opinião não, pode falar, irmão, não importa, fala, não importa. O que importa? A palavra de Deus. Então, vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Olha aqui, 1 Samuel 15, 23, o encapetado do Saul, lembra? Olha lá, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que fez Saul ficar endemoniado? A rebeldia que ele tinha com o Senhor. Deus mandava ir para a direita, ele ia para a esquerda. Deus mandava subir, ele descia. Deus mandava não fazer, ele fazia. Deus mandava fazer, ele não fazia. Saul, ele, acho que por ter sido o primeiro rei, acho que ele, em algum lugar da cabeça dele, ele achou que ele era um cara muito iluminado. E aí ele ficou tão bom, mas tão bom, que nem Deus era suficiente para ele. Ele não obedecia mais a Deus. Então, pastor, o que pode fazer um espírito maligno ter acesso a uma casa, a uma pessoa? Rebeldia, rebelião contra o Senhor, contra os princípios do Senhor, contra a palavra do Senhor, né? 1 Samuel 16, 14, esse eu já li. Ora, o espírito se retirou de Saul, né? E o atormentava o espírito. Esse aqui, a gente já leu esse. Olha o que diz Efésios 4, 27. Gente, é enxurrada de Bíblia, né? Que bom, né? Não é coach isso aqui, né? Igreja. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao... Percebe? Olha essas expressões, irmão. Ele diz assim: não ande do lado do diabo. É isso? Ele fala assim: não dê lugar. Ele está falando assim: esteja preenchido, né? Paulo, as Efésios, não, esteja preenchido de forma que o diabo não tenha acesso a você. Pastor, e quando é que o diabo tem acesso a mim? O que acontece? Olha o outro texto. Aquele que furtava, o que ele está falando? Você que era endemoniado, roubava dos outros? Você não vai dar mais lugar ao diabo. Você furtava, não furte mais. Aí ele diz assim, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. 29, vai. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Ei, olha isso aqui. Alta característica de gente altamente influenciada pelo Satanás. Palavras. Você já viu gente que tem veneno na boca? Assim, ele tem o poder de... O lugar que ele tiver, ele tem o poder de é o Satanás na boca, irmão. O hálito dele é sabor diabo. É uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E ele está dizendo, né? Não sai a palavra torpe. Então, o que é palavra torpe? Todo mundo sabe, gente. É palavrão, palavras que não dizem respeito. Sabe? Gente que fala palavrão, crente da igreja, que coisa feia, carregando o diabo dentro da boca. Que hálito ruim que é esse? A Bíblia está dizendo, olha lá, não saia, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 20, 30, vai. E não entristecer. Aí a gente vai seguir, a gente perde um pouco. Mas percebe isso? Então, como é que a maldição vem? Eu poderia ir por outros caminhos, mas hoje eu vou me ater a essa. A clássica, regra de 3, fala comigo. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Se você cruzar isso aqui, faz uma regra de 3 e dá certinho o cálculo. Todas as vezes que alguém obedece, ele atrai a bênção de Deus. Todas as vezes que alguém desobedece, ele atrai maldição. Então é assim que nós conseguimos, né, organizar esse conceito bíblico de como é. Porque você concorda, irmão, que não seria justo se o diabo entrasse em quem ele quisesse? É por isso que eu sou adepto aí.
Eu sei que essa é difícil, assim, eu vou lhe passar com uma minha opinião, mas eu sou adepto da crença de que alguém que é cheio do Espírito Santo não fica endemoniado. Eu sou adepto dessa crença. Ele diz assim: o Espírito do Senhor se ausentou e em seguida, percebe que eu poderia falar assim: o espírito maligno entrou em Saul e dividiu o espaço. O Espírito Santo não divide a casa dele com ninguém, irmão. Ele não aceita, lá na casa, lá, a casa que é você, não adianta, vai ter um quarto aqui para uma mentira, vamos colocar um quarto aqui para um pecado escondido, vamos colocar um quarto aqui para uma atitude escusa, vamos colocar um quarto aqui para um pensamento repetitivo, para uma ação das minhas mãos. Não. Se você colocar alguém nesse quarto, o Espírito Santo vai sair, porque ele não divide a casa dele com ninguém. A Bíblia diz que ele tem o que de nós? É o único ciúme que presta. É o ciúme de Deus por nós. E na verdade um relacionamento com um pouquinho de ciúme saudável expressa cuidado. Mais do que isso é doentio. Aí tem que fazer terapia, oração também. Tem que fazer. Aí a gente deixa para outra hora esse assunto. Olha para o teu irmão e fala assim: e como isso termina? Tá bom, pastor, entendi. Agora como que isso acaba? 1 João 3,8: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para que Jesus se manifestou? Para acabar com essa área da sua vida que talvez ainda há influência maligna. Para acabar com essa área da sua família que ainda há influência maligna. Então o que eu preciso fazer? Senhor, o Senhor se manifestou para que meu casamento não seja esse casamento que eu estou tendo. Senhor, o Senhor se manifestou, não foi para eu ficar mentindo, para eu ser um linguarudo, mentiroso. Não, o Senhor se manifestou, foi para destruir as obras do maligno, Senhor. Que a manifestação do Senhor, o Cristo, o Filho de Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus se manifeste na minha vida. E aí, irmão, eu vou pegar mais um texto. Puxa vida, esse culto tinha que ter mais tempo, ou eu tinha que falar menos, um dos dois. Mateus 16, 22. Esse é bonito, hein? Mateus 16, 22. Olha o que diz Mateus 16, 22. E Pedro, tomando a parte, já li esse texto várias vezes. Lembra? Jesus fala: gente, vou morrer. Vou para a cruz, é importante. Senão vocês vão para o inferno. Não é isso sim que Jesus fala, mas antes aqui, se você ler aqui antes, você vai ver que ele vai falar isso de maneira mais suave. Na minha versão que eu escrevi, isso é brincadeira, pelo amor de Deus, irmão. Ele está dizendo assim, ó: eu preciso morrer na cruz para salvar vocês, senão vocês vão para o inferno. E aí a Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos de Jesus ouvem aquilo, e vem Pedro, irmão. Pedro era o cara, né, irmão? Pensa na coragem. A Bíblia diz assim, ó: tomando de parte. Não é assim: ô Jesus, faz favor aqui. Não, é tomando de parte, sabe? Eu imagino tipo assim, ó. Sabe, Pedro peitando Jesus, continua, tá bonito. Sabe, Pedro tomando, empurrando Jesus no canto. E aí Pedro fala o quê? Olha lá, começou a repreendê-lo, irmão. O cara repreendeu Jesus. Olha o que o endemoniado faz. O cara, pastor, você está dizendo que ele é endemoniado? Jesus o disse. Já a gente vai ver agora. E aí, olha lá, Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem dó de ti, deixa disso, larga disso, tu vai morrer não, eu não deixo. O Senhor na cruz? De jeito nenhum, só por cima do meu cadáver. Está tudo aqui, ó, nesse versículo aqui, ó. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá. Olha para mim aqui. Toma cuidado com gente que te dá conselho que parece ser agradável, mas que te leva para o inferno. Toma cuidado. É gostoso de ouvir, pode até ser bom. Casal casado, fulano, meu casamento, estou com uns desafios, separa. Você não merece isso não, tenha dó de ti. Se for tua amiga, cuidado, talvez ela está de olho no teu marido, está esperando você largar. Tenha misericórdia de ti. Não faça isso. A palavra é doce, se importa comigo, mas o destino é cruel. O destino é inferno, meu irmão. A palavra de Pedro parecia que ele se importava muito com Jesus. Eu lendo isso, eu acho bonito.
Se eu já não tivesse lido esse texto tantas vezes, eu falaria assim, ó, tá vendo pelo menos um para gostar dele. Tá vendo pelo menos um para falar assim, Jesus, estou contigo. E aí Jesus agradece o carinho dele no versículo 23, olha lá Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos... Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus se refere a Pedro como? Satanás. Pedro era batizado? Pedro era batizado? Pedro era crente? Pedro estava no Monte da Transfiguração? Pedro viu as duas tendas lá? Pedro estava dentro da casa, dentro do quarto da filha de Jairo, vendo o milagre? Pedro era um cara, meu irmão. Ele hoje, esse cara, ele não era recém... Por mais que tivesse 3 anos ali, mais ou menos, de conversão, mas ele era um cara alto grau do cristianismo, se é que isso existe. Pedro era grandão espiritualmente, e um cara grandão espiritualmente, Jesus está falando, Satanás falou na sua boca. Agora, como é que a gente vai organizar esses textos debaixo de uma teologia que não acredita que dentro da igreja alguém salvo, passou pelas águas, que essa pessoa não pode precisar de libertação? Essa é uma dúvida sincera. Gostaria muito que essa dúvida, gostaria muito de esclarecer. Não tem como. Não tem como. Então, pastor, com tudo isso aqui, o que eu vou levar para casa hoje? Algumas coisas. Primeira coisa, nem tudo é espiritual. Tem coisas que é só incompetência humana mesmo. Tem coisas que dependem de nós. Às vezes é mais fácil falar que o diabo está atrapalhando o casamento, mas na verdade é o temperamento que é difícil, não dobra, não sabe pedir perdão. É mais fácil, a gente põe a culpa no diabo. Ele não vai vir falar que não é ele. Podia ir, né? Falar, é o diabo que está fazendo isso aí, pastor. O diabo fala, ó, eu não. É você. Irmão, tem gente que tem atitude que se tivesse que possuir, ela possuía o diabo. Você olha para o jornal, aí você fica vendo lá um monte de coisa, você fala assim, ai, diabo. Não, tem gente que é ruim mesmo. A natureza humana é ruim. Querido, se tira Jesus de dentro de nós aqui hoje, tá maluco, eu ia sair correndo daqui, ia ter gente querendo me matar, me roubar, me agredir. Nossa, você já imaginou se tira Jesus de dentro de você? Ia dar bom? Ia dar bom, Gabriel? Tudo que há de bom em nós vem dele. A nossa natureza é ruim, nossa carne é podre, os nossos desejos são podres. Por isso que precisamos de alguém que salve nossa alma. Então a primeira coisa que eu quero que você saia daqui hoje com o entendimento, e eu vou fechar dizendo isso, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Tem coisas que está precisando de uma atitude sua. Sabe, não dá mais para ficar falando que é o diabo se você administra mal suas finanças. Sabe, não dá para continuar dizendo que é o diabo se é você que não cuida das suas coisas com zelo. Não dá. Não é culpa do diabo. Às vezes é, mas nem tudo é culpa do diabo. Fazendo papel de advogado do diabo aqui hoje, né? Defendendo o infeliz. Agora, o contrário também é verdadeiro. Não dá para viver um cristianismo só de matéria. Crente que não ora, não discerne nada. Crente que as coisas estão lá, o diabo está batendo na cara dele assim, ele está falando, oh meu Deus, me dá uma estratégia natural para eu resolver. A estratégia é você dobrar esse joelho no chão, começar a orar, fazer um jejum, se consagrar, falar não para o pecado, tapar a brecha. Então, agir de maneira espiritual. Eu não acredito num cristianismo que naturaliza o espiritual, mas também não acredito num cristianismo que espiritualiza o que é natural. Nós precisamos aprender, nós não vamos ficar aqui e nem aqui, nós vamos ficar no meio termo. Quando tiver que agir, eu vou agir. Mas quando tiver que dobrar o joelho e não fazer nada, a não ser orar, eu vou orar e eu vou colocar nas mãos do Senhor, porque eu entendo que às vezes é o Senhor que vai trabalhar, não depende de mim, eu não tenho capacidade. A única coisa que eu posso fazer é levantar minhas mãos e falar, Senhor, o Senhor pode fazer isso. Eu gostaria muito que você saísse daqui hoje
olhando para a sua vida, para áreas da sua vida, que está exigindo de você uma postura. E aí você vai anotar no seu caderninho, meu irmão. Quiser fazer como casal faz, anota. E aí você na frente, assim, ó, você vai colocar suas debilidades. Você vai colocar lá, não sei, crise no casamento, crise financeira, anota tudo. E aí na frente você vai colocar assim, natural ou espiritual? Natural. Natural, espiritual. Espiritual. E você vai começar a trabalhar isso. Você vai começar a falar, Senhor, me ajuda a trabalhar isso aqui não é normal não, Senhor. Isso aqui é espiritual, eu quero me posicionar de maneira espiritual. Amém? Você pode se colocar sobre seus pés. Eu tinha um pouco mais aqui, mas não tem mais tempo. E nem em outro momento. Então já... né? E esses sinais seguirão os que crerem, né? Mateus 10, 8. Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Olha Jesus, Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então não é superstição, não é esoterismo, é a Bíblia. Assim como a gente não fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Continua. O que mais? Curar os enfermos, né? Expulsar os demônios. Vamos cumprir tudo certinho. Vamos fazer tudo certinho. Chega na sua casa hoje, tem uma atitude de fé, unge a sua casa hoje. Pega o óleo, toca a sua casa e fala, Senhor, minha casa é lugar de paz. Minha casa é lugar de conexão. Os meus familiares, pastor, eu não sou a autoridade da minha casa, eu sou filho. Gente, eu cansei de ungir minha casa escondido quando eu morava com os meus pais. Eu pegava o óleo, chegava em casa, e aí eu pegava, bença pai, pegava na mão dele. Bença mãe, pegava na mão dela, já ungindo em espírito, orando em espírito. Pegava nas paredes, tocava nas paredes e falava, Senhor, o Senhor é dono dessa casa, o Senhor, meus pais não eram cristãos, Senhor, o Senhor é dono dessa casa, o Senhor guarda essa casa, o Senhor livra a gente de todo mal, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor tira toda a briga da minha casa, traz paz para esse lugar, atitude de fé, atitude espiritual. E as naturais? Você sabia que as naturais às vezes é mais difícil de tratar? Eu estou com uma palavra para pregar já tem umas 2 semanas sobre isso. Mas as naturais são difíceis porque você não acha ninguém mais para culpar. Sabe quando acontece alguma coisa errada, tem um monte de gente, aí você fica tranquilo. Fica tranquilo. Alguém vai achar que é alguém aqui, não estou só eu. Agora se acontece algo de errado, está só você fala, nossa, vão achar que fui eu. As coisas pessoais, as coisas que dependem da gente são mais difíceis. Porque a gente tenta apontar para o diabo, sabe que não é culpa dele. Tenta apontar para o próximo, não é culpa dele. A culpa é de quem? Olha para o teu irmão e fala, o que está dando errado na sua vida aí, meu irmão? Que a culpa é sua. Fala para ele, o que está dando errado na sua vida? Que você deveria ser mais espiritual. Fala para ele hoje, a partir de hoje você vai consertar isso aí, não vai? Vai ou não vai, gente? Vai, nós vamos, em nome de Jesus, todos nós. Graças a Deus. Fecha seus olhos e apresenta ao Senhor agora áreas da sua vida. Apresenta ao Senhor desafios da sua vida, desafios naturais. Faz uma aliança com Ele, dizendo, Senhor, eu faço uma aliança de me comportar, de me importar de acordo com a sua vontade, Senhor. Eu faço uma aliança com o Senhor de ter um posicionamento diferente nessa área aqui. Eu vou assumir minha responsabilidade. Não quero culpar ninguém, Senhor. E também não quero me sentir culpado. Eu quero mudar, eu quero ajustar isso. Eu vou ajustar isso. Hoje é noite de decisões. Toma decisões aí hoje. Em nome de Jesus, enquanto você vai orando, eu queria que a intercessão ungisse todos os objetos aqui do altar, consagrasse. Em nome de Jesus, ora, querido. Ora por áreas da sua vida que dependem de uma atitude sua. Faz compromisso com o Senhor hoje. Faz um compromisso com o Senhor hoje de orar mais. Faz um compromisso com o Senhor hoje. Faz um compromisso com o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero ser mais espiritual. Se você está aqui nessa noite, você diz, pastor, eu sou muito cético. Eu naturalizo tudo, eu não acredito em nada que é espiritual. Você vai orar falando, Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda a acreditar, Senhor. Me ajuda a acreditar, me ajuda a confiar, me ajuda a entender que as coisas espirituais existem, porque elas existem, eu te mostrei na Bíblia. É do Antigo Testamento? Não, tem no Novo Testamento também. Mas é só em Jesus? Não, os apóstolos em Atos também.
antes de Jesus, durante a vida de Jesus, depois da vida de Jesus, essas coisas acontecem e nós precisamos nos portar. Atitude de fé, acessar o sobrenatural, acessar o mundo espiritual, nos posicionar, nos lavar, nos limpar. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nos ajude a ter essa postura de fé. Nos ajuda a ter essa postura de fé, Senhor. Queremos, Senhor, agir quando precisamos. E também queremos espiritualizar, entender de maneira espiritual, discernir de maneira espiritual quando for espiritual. Dai-nos dessa graça. Dai-nos, Senhor, dessa capacidade de sermos equilibrados. Nós não somos esotéricos, mas nós também não somos céticos. Nós somos homens e mulheres de Deus, avivados, cheios do Espírito Santo. Na nossa casa não tem espaço para espíritos malignos. Você pode orar isso hoje. Fala: Senhor, a minha casa, a minha vida não tem lugar para demônio não, Senhor. O Senhor é dono da minha casa. O Senhor é o único que mora na minha casa. Não tem quarto, não tem puxadinho na minha casa. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, gente? Graças a Deus. Olha para mim, vou fechar. A gente já vai, nós vamos preparar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Inclusive, é um ótimo ato que mostra a obscuridade muitas vezes da nossa alma, né? Às vezes existem pessoas que são que segura tanto, que dói demais semear. O Senhor vai levar a nossa mente para um novo nível, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém, gente? Nenhum princípio no Senhor ele é rasgado, nenhum princípio. Eu vou fechar dizendo uma coisa: tem muita gente que tem muita curiosidade em relação à quebra de maldição individual. É um processo que a gente faz. Quem aqui é novo, não sabe, nós fazemos individualmente com algumas pessoas que têm alguma necessidade específica. Nós fazemos uma ministração pessoal. E aí o que eu vejo às vezes é as pessoas pensando: meu Deus, falando: pastor, o que acontece lá? Tenho uma dúvida danada para saber o que acontece lá. Sabe o que acontece lá? O que é necessário para quebrar maldições: confissão, arrependimento e abandono. Tem uma área da sua vida que você tem dúvidas: Senhor, oh Deus, eu acho que essa área da minha vida tem uma ação maligna aqui. O que você vai fazer? Se arrependa dos pecados, confessa, peça ajuda e larga isso, e a libertação vem. Isso é libertação. Você não precisa de um abracadabra, de um Hadouken. Você só precisa disso: consciência de pecado, confissão, arrependimento genuíno e abandonar isso. Aquele que mentia, não mente mais. Não mente mais. Pronto, só isso. Amém, queridos? Tem envelope na sua cadeira? Pega esse envelope. Nós vamos semear juntos. Nós vamos preparar os nossos dízimos com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor. Põe esse envelope sobre o seu peito. Pai, eu oro para que haja abundância, para que haja, ó Deus, provisão do Senhor na vida de cada irmão que aqui está, que a bênção do Senhor acompanhe. Senhor, nós sabemos que o privilégio de semear é nosso. Não fazemos isso com pesar. E se há no meio de nós, Senhor, alguém que tem pesar, que o Senhor possa trabalhar isso com essa pessoa, que o Senhor possa ajudar esse irmão a vencer essa brecha, essa porta aberta. Que o Senhor possa ajudar esse irmão, Senhor, a vencer esse limite dele. Em nome de Jesus, eu oro cobrindo cada igreja, declarando a abundância e a provisão do Senhor. Em nome de Jesus, todos dizem: prepara seu dízimo, prepara a sua oferta com alegria. Pode trazer, em nome de Jesus. Pode. Te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de semear na sua casa. Cada semente toca o altar. Haja abundância, haja crescimento, haja provisão do Senhor. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, todas as mãos generosas, e que haja, ó Deus, semente, cada vez mais sementes, porque o Senhor é o Deus que dá semente para o que semeia. Te agradecemos e bendizemos o seu nome.
em o nome de Jesus. Quantos dizem amém? Você pode se colocar sobre seus pés, nós já vamos fechar. Levante as suas mãos bem alto, nós não temos visitantes, então levante as suas mãos bem alto, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus projetos. Que o Senhor te leve em paz e em segurança, te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Dá uns 3 abraços, uma salva de palmas ao Senhor. Nós estamos encerrados, em nome de Jesus.